Olá, fique com a gente em A Força do Agro, informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. Estamos chegando no final de junho e com ele as lembranças das festas juninas. Uma tradição antiga relacionada à agricultura. Sexta-feira, Valderson de Souza, nosso colunista, presença garantida. Oi, Joyce. Sextou, né? Então eu estou aqui para conversar com você, para conversar com o público e hoje sobre um assunto que todo mundo adora, festas juninas. Você sabe que elas são mais antigas do que o cristianismo? Pois é, daqui a pouco eu te conto. Até já. Bianca Vilela, mestre em Fisiologia, seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Joyce. Que oportunidade de estar aqui e falar desse tema que é tão gostoso. E também com a gente, Celi Jatobá, nutricionista. Prazer em recebê-la, doutora Celi. Obrigada, Joyce. Obrigada a você, gente. Muito prazer. Bom, como o Walter já falou, elas são muito antigas, mais do que imaginamos. Há quem diga que elas surgiram na antiga Europa, mas daqui a pouco o Walterson vai falar, há centenas de anos. E aconteciam no solstício de verão, para comemorar o início da colheita de milho e a fertilidade da terra. Já no Brasil, ela chegou com os portugueses e com o passar dos anos, os aspectos culturais foram aí se misturando aos costumes brasileiros. Valderson, segunda festa mais popular do Brasil atrás apenas do Carnaval. É isso aí, Joyce. E movimenta praticamente o Brasil inteiro, que antes a gente dizia que era algo restrito apenas às cidades do interior, em alguns lugares do Nordeste, mas hoje não. As festas juninas estão aí para todas as pessoas. E é até muito legal, porque a festa junina, ela, de certo modo, pontua o calendário energético. Elas têm uma ligação com um calendário muito antigo, que era um calendário pagão, que colocava exatamente nessa época do mês de junho, quando ocorre o solstício de verão na Europa e o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, era a época que o ano iniciava. Por quê? Porque é quando as energias, os desejos, as vontades aconteciam. Não é à toa que as festas juninas estão muito relacionadas ao quê? A relacionamento, namoro, casamento e uma segunda oportunidade. As brincadeiras, né, que daqui a pouco nós já vamos explorar mais. E Valderson, ela tem um laço com o clima, com o ciclo, né, agrícola. Os pratos típicos, o amendoim, milho, mandioca, frutas. Tudo isso, Joyce. E não adianta, é a festa da celebração da natureza, da celebração do agro, do agrícola. Por quê? Porque como chegou a época de calor, as plantas já estavam todas bonitinhas, na Europa, eles se juntavam para celebrar exatamente esse momento tão importante do ano. Aqui, para nós, de certo modo, ocorre semelhantemente, porque o carnaval já faz muito tempo, foi lá em fevereiro, começo de março e tal. Então está na hora de ter uma grande festa. Então, junho é uma época muito apropriada. Pena que as comidas são tão doces. Nós já vamos falar aqui com as especialistas sobre isso. Doutora Celi, o milho é um cereal que oferece diversos benefícios para a visão, sistema imunológico, saúde intestinal. Verdade. É muito rico em tudo isso que você falou, né? Principalmente na vitamina A. Complexo B, ele tem várias, B1, tem folato, ele tem, assim, ele é muito bom. Funciona, no caso da imunidade, porque ele funciona como antioxidante, né? Ele tem vários minerais, né? Que proporciona, por exemplo, para o nosso corpo, revestido para o nosso corpo, ele vira antioxidante, né? Que é a vitamina A, no caso, né? Então, assim, vários benefícios para o intestino, né? Ele é rico em fibras, além de ser rico em todas essas vitaminas do complexo B, inclusive vitaminas do complexo B, a falta de vitamina do complexo B, que gera, por exemplo, a depressão, o mau humor, a oscilação de humor, né? Que é a ausência do complexo B, que o milho tem. No caso do intestino, ele tem muita fibra. O que acontece? Ele retém a água no intestino. Então, o que acontece? Ele dá uma hidratada no intestino, né? Então, assim, o consumo do milho para a fase intestinal, para o bolo fecal, para o peristaltismo do intestino, ele é muito importante, assim, é sensacional. Doutora Bianca, tudo de bom. Como que o milho age no nosso organismo? Ele é maravilhoso. Ele é um super carboidrato, né? Um carboidrato complexo. Então, quando a gente fala de produtividade, de vida saudável, de bem-estar, a gente pode mencionar também o comportamento da insulina. Então, quando eu como, por exemplo, um alimento industrializado,
aquela minha glicose do sangue, aquele açúcar sanguíneo, ele sobe rapidamente. Diferentemente de um carboidrato complexo, trazendo aqui o milho. Ele vai subindo gradualmente. Quando você come um fast food, você tem aquele pico rápido, só que você desce também rapidamente. Então, vai muita glicose para o sangue e sai rápido. Até porque no nosso corpo, a gente não pode ficar com aquele excesso de açúcar no sangue. Isso é muito oxidativo, isso pioraria rapidamente a nossa visão, por exemplo. Então, o corpo rapidamente dá um jeito de tirar aquilo de circulação, literalmente. Então, vem muita insulina, muito hormônio transportador. E aí, você rapidamente também fica letárgico. Então, você tem aquele pico de energia, mas depois você tem aquele cansaço. Não à toa que as pessoas vivem nesse comportamento de cansaço, sem vitalidade. Eu vou para as empresas, quando eu olho para aquela multidão de pessoas trabalhando, eu vejo pessoas sem energia alguma. As pessoas estão assim, parecem que carregaram kriptonita, né? Lembra do Superman? Quando ele pegava a kriptonita, ele ficava fraquinho. E o alimento industrializado, quando em excesso, claro que a gente está falando de excessos, né? Ele traz esse comportamento de cansaço, essa perda de vitalidade. E o milho vem como grande antagonista. O milho ele vem para trazer essa vitalidade. A doutora mencionou o complexo B, então a gente pode brincar até que o milho é antidepressivo, um antidepressivo natural. Tem a questão de visão, as crianças e os adultos também estão perdendo essa capacidade de visão. Os oftalmologistas estão nadando de braçada, né? Nunca se precisou tanto de um oftalmologista, cada hora você aumentando o grau, aumentando o grau. E o milho tem um composto muito legal, como a doutora bem mencionou, que são os antioxidantes, que é a luteína. A luteína ela é fantástica para a questão visual. Então, bem mencionado, a vitamina A, os beta-carotenos, né? A luteína também, trazendo aí o complexo B para essa jogada, as fibras, é tudo de bom. E aqui eu pontuo também a questão da insulina, da glicemia, para a pessoa se sentir bem. E se fala em insulina, fala glicose, a gente já vem diabetes à mente. Nós já vamos falar daqui a pouquinho se o milho faz bem para quem tem diabetes. Agora, Walderson, por conta da origem europeia, que algumas palavras aparecem no nosso vocabulário nas festas juninas, como anarie, por exemplo. Anarie. Pois é. Isso, na verdade, seria en arrière. Que é do francês, né? Que é do francês. Porque quando os portugueses chegaram aqui, a gente não pode esquecer que era o século XVI, e uma das coisas que mais se faziam na Europa naquela época era dançar a quadrilha. E a quadrilha, ou a famosa quadrille, ela era usada principalmente nessa época do ano, que era uma época mais bonita, tinha mais luz, tinha um calor mais agradável. Todo mundo queria sair de dentro da toca, queria sair de dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Esses termos, en avant, en arrière, port de bras, o túnel, tal, isso tudo foi incorporado à cultura brasileira, a tal ponto que hoje a gente vê quadrilha, na hora você pensa, bom, ou é quadrilha de bandido ou é quadrilha de festa junina. Por quê? Porque é uma festa muito agradável e que todo mundo participa. Isso que eu acho a coisa mais legal, que a festa junina tem esse caráter de participação de toda a comunidade. Quando eu era garoto, principalmente nas cidades grandes, isso acontecia mais no clube, na escola, mas hoje não. Se você pensar, é na cidade inteira, em qualquer lugar do Brasil, ao ponto de nós termos festas juninas que já têm aí uma fama mundial. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo?
você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Doutora Celi, como que pode ser consumido o milho? Cozido, assado, em pratos? Olha, o milho, ele tem várias formas, né? E assim, todas ficam boas, né? Mas assim, o aconselhável é que se consuma in natura, né? Então, o milho in natura, ele ainda é uma melhor opção. E assim, uma criança pode levar o milho na lancheira da escola e não precisa comer industrializado ou salgadinhos, né? Para a escola. Isso é um assunto. Cuscuz, a gente está falando de festa junina, né? Pamonha, que delícia que é uma pamonha, né? Pamonha doce, pamonha salgada, bolo de milho, aquele bolo da vovó, aquele bolo de milho. Então, assim, há várias maneiras de ser consumido, né? Lógico, a gente tem que se atentar, lógico, se a gente estiver falando de uma pessoa que tem, por exemplo, patologia, uma diabetes tipo 2 ou qualquer tipo de diabetes, lógico que tem que consumir com moderação, né? Mas, in natura, ainda é a melhor forma de se consumir o milho, que é maravilhoso para a saúde. O consumo moderado é fundamental, a disciplina, o equilíbrio. Na vida é tudo. Tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio. A alimentação não é diferente. A gente tem que ter esse equilíbrio de vida na alimentação. Doutora, a pipoca também entra nisso? Entra. Olha, você é pipoqueira, tem que controlar. A pipoca em si, como o milho, é a mesma coisa. A pipoca em si, por exemplo, é como é feita essa pipoca, né? Então, assim, há várias maneiras de você fazer essa pipoca. Se você vai encher essa pipoca com óleo ou fazer com uma manteiga, ela vira mais gordurosa. Colocar um monte de sal, tem gente que coloca tudo isso e aí a pipoca não fica tão interessante. Mas o consumo da pipoca feita sem a manteiga, sem o óleo, ela é mais aconselhável e tão boa assim para a saúde quanto o milho mesmo. Doutora Bianca, faz bem para a saúde da pele também o milho, né? Sim, faz bem. Vitamina A, né? Doutora, a vitamina A é fundamental para a pele. Mas a gente mencionou aqui, podemos até falar mais sobre isso. A doutora Celi, como é nutricionista, tem até mais propriedade para falar sobre isso do que eu, apesar que fisiologia e nutrição o queijo com goiabada, né? Mas essas dietas, eu só queria também trazer um ponto, porque me preocupa muito as questões das dietas restritivas. Nós temos aqui os 3 macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, aqui entra o milho, é claro, né? E as gorduras. Então, hoje criou-se um estigma de que ou você tem que zerar a gordura, aí você só come lá o carboidrato ou a proteína, ou então você tira o carboidrato, que é low carb, e isso tudo geram deficiências. A gente vê problemas de pele, a gente vê problemas de visão, a gente vê deficiências, doenças crônicas, exatamente porque você desequilibra esse tripé. A gente precisa de tudo.
E mencionando também a questão das deficiências, hoje as mulheres nas empresas relatam essa falta de vitalidade que eu trouxe. Nossa, mas eu sinto uma falta de vitalidade, uma letargia. Às vezes nem sabe que é uma carência. Ferro, por exemplo, né? A gente tem a anemia aí como um principal ponto de atenção para as mulheres atualmente. Mas o milho, ele traz uma frente de saúde. É um carboidrato complexo, faz muito bem, controla a glicemia, porque nós precisamos do carboidrato. A gente não pode demonizar pão, milho, pipoca. Não, isso tudo faz parte de um equilíbrio. Agora, será que esse equilíbrio está sendo bem colocado? Proteína, carboidrato e as gorduras. A gente não pode esquecer de jeito nenhum. Sem terrorismo alimentar, né? Então, assim, carbofobia. O terrorismo alimentar que está hoje em cima. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer... É câncer disso. Gente, não é assim, tá? Não é assim. As coisas para te dar um problema de saúde, você tem que comer muito. Uma quantidade que você não vai conseguir comer para te fazer tanto mal daquele jeito todos os dias. Então, não tem essa coisa alimentar. Não existe. Primeiro tirem isso da cabeça. Tá? Eu posso comer carboidrato? Eu posso comer carboidrato. Eu posso comer lipídios? Eu posso comer. Eu tenho que comer tudo o que eu preciso, né? O carboidrato, o lipídio, mas assim, sem essa obsessão, né? Que tá hoje. Se comer isso, vai dar câncer. Se comer aquilo, vai dar isso aqui. Gente, tira isso da sua cabeça. Esse terrorismo alimentar só te faz, sabe o quê? Faltar nutrientes para você, para sua saúde, para o seu intestino não funcionar, para sua cabeça não funcionar, porque faltam as vitaminas. E hoje também tem a questão do modismo, das dietas, né? Aquela dieta de fisiculturismo, que a pessoa come arroz e frango em 6 refeições por dia. Fica aquela refeição monótona, chata de se fazer, você não vai suportar aquilo por muito tempo, e aí a falta dos nutrientes. Por isso que tantas pessoas estão sem vitalidade. Foi o que você colocou aqui, as pessoas caídas. E terrorismo alimentar não combina com festa junina? De jeito nenhum, Joyce, porque eu falei assim, olha só que horror, você não pode isso, não pode aquilo, aí você chega lá, tem aquela mesona imensa, com pipoca, paçoca, bolo de milho, pamonha, os caldos todos que são servidos nessa época do ano, vira uma tortura, né? E eu acho que aquilo que era para ser a celebração do prazer, da alegria, você acaba ficando irritado, de mau humor, briga com todo mundo e foge dali. E não pode. Porque a festa junina, ela é algo que é para celebrar a vida. Não é à toa que lá muito antigamente, eles usavam essa época do ano para preparar os relacionamentos. Se você olhar com calma, Santo Antônio, a primeira festa, é para você encontrar alguém. São João, que fica no meio, sempre tem casamento. Na quadrilha, na festinha, porque é a hora de casar. E São Pedro para quem está meio encalhado, para quem está meio ali, que não tem muito tal e coisa. E aí você aproveita esses 3 momentos para você celebrar a vida. E a maior festa junina ocorre em Campina Grande, na Paraíba. Apesar da rivalidade com Caruaru, em Pernambuco, as duas disputam o título aí de maior São João do mundo, né? Só o Rio no meio separando, né? Porque a festa é igual, é a maior alegria. E é uma festa muito bonita e está cada vez mais sendo uma festa famosa em todo o planeta. Doutora Celi, falamos aqui da glicose, da insulina. O milho, ele previne diabetes? O diabético pode consumir milho? Pode comer. O milho tem um baixo índice glicêmico, né? Então, assim, por ele ter esse baixo índice glicêmico e ter uma quantidade de fibras muito grande, o diabetes pode consumir, sim. Não tem problema nenhum, gente. Só não passar do ponto. Quanto? Qual que é o consumo recomendado? É claro que varia de uma pessoa para outra, você tem algum problema de saúde ou não, mas o ideal, assim, para não exagerar. A quantidade depende do peso corporal da pessoa, da quantidade de músculo, do metabolismo individual. Mas tem uma medida interessante que a gente vê pelo sangue, que é a glicemia em jejum, até 99, 100. Claro que é o limite do limite, né? Então, isso em jejum. Aí, pós-prandial, depois de comer, até 140.
Logicamente, a quantidade ela vai estar atrelada à sua condição física, à sua condição metabólica. Mas trazendo aqui, né, para um contexto, nós aqui que pesamos, temos ali um metabolismo talvez parecido, você vai comer um milho, você vai comer 4, 5 colheres de milho ou uma espiga. Não necessariamente você precisa exagerar, né? A recomendação é que você não exagere, porque antes nós tínhamos um comportamento alimentar completamente diferente. Se nós pegarmos na época dos nossos avós, os pratos eram menores, nós tínhamos ali porções menores. Então a porção, é claro que você vai comer aquilo que você tem vontade, mas fique de olho nas porções, a gente não precisa exagerar. E agora essa época que a gente tem muita coisa à disposição, é paçoca, é pé de moleque, o próprio milho, né, as variáveis desse milho, pamonha, curau, vai tudo muito açúcar. Então tomar cuidado com essa glicemia. Por mais que ele tenha fibra, mas ele tem fibra na condição in natura. A gente tem alguns processos alimentares, que é o in natura, que seria aquela espiga, então é totalmente natural. Nós temos os minimamente processados, que seria o milho, quando você corta e você tira o milho, mas ele está numa condição natural. Os processados, que são os enlatados, e os ultraprocessados, que seriam os salgadinhos, que aí não tem nem cheiro de milho, né? Então, também tomar cuidado, não apenas com a quantidade, mas também com esse nível de processamento. Falamos aqui das paçoquinhas. O amendoim, né, também é matéria-prima para diversos pratos aí das festas juninas e traz inúmeros benefícios para a saúde, né? Um deles é que ajuda a diminuir a inflamação do corpo, né, doutora Celi? Verdade. Os amendoins, parece que não, mas eles são da família dos roxos. Né? O que eu tô falando? Cebola roxa, a batata doce, aquela batata doce roxa, repolho roxo. Beterraba, né? Então, o amendoim, ele faz parte dessa família, né? O que ele é? Ele é um antioxidante. A uva, né? Então, assim, tem resveratrol. E aí, é um antioxidante pro corpo, né? Então, assim, ele é um antioxidante que combate tudo, né? Mas o amendoim, ele é da família, não das oleaginosas. As oleaginosas, por exemplo, que são castanhas, castanha do Pará, tem a mesma função quase que do amendoim, porque o amendoim, ele é muito rico em ômega 6. Então, ele é muito bom ser consumido, né? Mas, cuidado como vai ser consumido esse amendoim, né? Porque o amendoim, ele é muito calórico, né? Então, assim, 100 gramas de amendoim tem 600 calorias quase, é muita coisa. Mas, gente, como tudo a gente está falando aqui em moderação, é como você vai comer esse amendoim. In natura é o aconselhável você comer esse amendoim in natura. Ah, mas doutor, vou comer um amendoim, não tem gosto in natura? Pega o amendoim, coloca ele na forno, coloca um pouquinho de sal, só um pouco de sal para dar gosto e coloca no forno. Você está fazendo o seu amendoim, aquilo lá, ele está minimamente processado porque ele é in natura. Uma coisa é você pegar um amendoim, aqueles amendoins, sabe aqueles amendoim que as pessoas gostam, com uma cervejinha, que já foi processado, já tem milhões de coisas naquele amendoim. Aquele amendoim realmente já não é tão, assim, aconselhável, não é tão... Mas, assim, o amendoim, além dele ser antioxidante e ter todas essas vitaminas e minerais, ele é muito bom, como feijão, né? Só que tem que ter moderação com o amendoim. Moderação, equilíbrio. E na porção também, né? Por exemplo, assim, a gente trabalha muito nas dietas, por exemplo, com pasta de amendoim. Então, assim, é muito interessante a gente trabalhar com pasta de amendoim. Mas, assim, a pasta de amendoim, ela tem todos os nutrientes que tem o amendoim, todas as vitaminas que tem no amendoim, mas, por exemplo, a gente passa uma colher de sopa ao dia. E aí você divide, ou passa na sua torrada, ou como pós-treino. E o amendoim não é diferente. Não é uma porção, por exemplo, uma mãozinha, assim, né? Naquele amendoim que você fez em casa, no amendoim mais in natura possível, faz muito bem à saúde, principalmente por ser antioxidante da família dos roxos. Agora, Valdir, são as celebrações europeias, elas buscavam afastar pragas e maus espíritos durante as colheitas. Sim, Joyce. Por que isso daí? Porque normalmente havia um calendário, que esse calendário estava totalmente relacionado com a atividade agrícola. Então, quando chegava nessa época do ano, o mês de junho, era muito importante você ter a fogueira, ter a luz
exatamente para você afastar a escuridão, afastar as trevas, que isso foi uma característica do período invernal. Então, o que era feito? Você fazia uma fogueira, se não tinha jeito de você fazer uma fogueira, você acendia uma vela. Exatamente, colocava velas. Daí vem essa tradição de você, por exemplo, as famílias tradicionais daqui do Brasil que rezam para Santo Antônio, elas têm aquela história de durante 13 dias irem acendendo velas. Quando chega no fim, são 13 velas. No São João e no São Pedro, você faz fogueiras, exatamente para afastar os demônios, afastar as energias negativas da sua casa e também do seu território, do lugar onde você planta, do lugar onde você tem a comida. Porque, como bem disseram as duas doutoras, o importante não é você parar de comer, o importante e difícil é não ter comida. Isso eu falo sempre. Esse é o grande problema, você não ter comida. Aí a sua vida está realmente ruim. Então, nessa época do ano, vamos utilizar essa força da luz para não só nós termos energia, mas para nunca faltar comida dentro de casa. E é do agro que vem o nosso alimento. A força do agro faz um rápido intervalo e já volta. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% em apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Doutora Celi, estamos falando aqui dos benefícios do amendoim. Ele previne também doenças cardiovasculares, combate a anemia. Sim, a parte cardiovascular exatamente por ele ser um antioxidante, né? Então, assim, ele combate os radicais livres que tem no organismo, né? O corpo, o que é um radical? A gente sai, tem a poluição. Isso é um radical livre que o nosso organismo, para ele conseguir combater todos esses radicais livres, ele teria que... Não dá para produzir, nem na alimentação, e nem se a gente não consumir alimentos antioxidantes, que eu falo, da parte dos roxos, que tem o resveratrol, que é da família da uva, que é importante inclusive, tá todos os dias no prato. Por exemplo, se eu vou comer uma salada, eu vou colocar a cebola roxa. Tem outra cebola? A outra cebola é boa para o tempero, mas a cebola roxa, que é antioxidante, a uva, o suco de uva. Mas posso comer... Pode tomar suco de uva, sim. Pode tomar suco de uva sem besterol na cabeça. Então, assim, peguem os benefícios dos alimentos. E aí, no caso, hoje a gente está falando do milho. Nós já falamos dos vários benefícios. E do amendoim, sim. Ele é muito rico, antioxidante, desinflamatório. Ele é bom para a parte cardiovascular, para a corrente sanguínea, assim, só com moderação e como você come esse amendoim. Então, assim, não tem nenhum problema, né? E essa fala, assim, para mim, foi maravilhosa mesmo, que o problema hoje é de quem não tem comida. Porque sem comida não há vida, né, não, Bianca? De jeito nenhum. E falando até, assim, se eu puder fazer um complemento sobre a anemia, a gente relaciona muito essa falta de comida, né? Eu citaria também a falta de proteína.
mais uma vez com essas dietas super restritivas. Porque a gente sempre relaciona a questão da anemia com o ferro exclusivamente. Mas tem outras questões, tem zinco, tem complexo B, tem proteínas. Então, muito cuidado quando você vai restringir. Eu vou tirar o milho, eu vou tirar a carne. Muito cuidado, mulheres, em tirar carne vermelha. É muito perigoso, né? A menos que você tenha um controle mais rigoroso ali com a sua alimentação. Porque isso vai ter impactos muito severos para a sua saúde. E trazendo a questão cardiovascular, são as doenças que mais matam no mundo, né? E seguem firmes aí pelas questões associadas às doenças crônicas. Diabetes, já falamos, né? A pressão alta, que uma coisa ali está muito correlacionada à outra. Então, trazer esse equilíbrio alimentar. Cuidado muito. Eu falo que o mestre do nosso metabolismo é a insulina, é o comportamento glicêmico. Então, fica de olho. Ano a ano, você vai fazer o check-up. Não, minha insulina, minha glicemia em jejum estava 85, depois passou para 89, depois 93 e ali está batendo 100. Então, entenda que esse comportamento está ascendente. Ou seja, você está trazendo, com certeza, inflamações aí para o seu corpo. Fique ligado, porque os números não mentem e a nossa sensação de vitalidade também não. E o agro é tudo isso, né? E as pessoas curtem as festas juninas e não sabem que é uma festa totalmente relacionada à agricultura. Exatamente, Joyce. Eu acho que o mais importante é isso. É você ir para a festa, celebrar, por mais problemas que a gente tenha, que a economia está meio atrapalhada, que você não está feliz com o seu relacionamento, que a família está meio perturbada, por uma série de questões. Mas nessa época do ano, permita-se. Todos nós já fomos crianças um dia. E você tem aí crianças em sua casa, tenho absoluta certeza. Dê espaço para brincar, para ter prazer, para celebrar o quê? A alegria. Então é aquilo. Tocou a quadrilha, tocou o forró, vai lá e dance bastante, porque é bom, vai te fazer bem. Exatamente. E se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta que você queira fazer para o Valderson, doutora Bianca, doutora Celi, você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome, a cidade onde nos acompanha, com a pergunta. Você vai enviar o vídeo para o WhatsApp DDD 11 94233 2454, é o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Doutora Celi, muito obrigada pela sua participação aqui, volte sempre. Muito obrigada, prazer sempre estar aqui com vocês. Doutora Bianca, também foi um prazer recebê-la. Está aberto aqui o canal. Volte sempre. Obrigada. E Valderson, toda sexta estamos aqui. Estamos aí, né, Joyce? Para levar conhecimento e fazer você gostar cada vez mais do agro. Entender que ele é fundamental para a vida. Estamos aqui por você. Agradecemos a sua companhia aqui diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. Um excelente final de semana.